Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmácia dos Cuidados de Saúde. Meu nome é Sofia Pinto e temos hoje connosco a doutora Maria Fragoso para nos falar sobre dor crónica. Doutora Maria, quando é que se diz que uma dor é crónica? Ora, muito bem, a dor crónica surge por oposição em termos de conceito à dor aguda. Dor aguda é aquela que surge de forma súbita, que está normalmente bem delimitada no tempo e consideramos muitas vezes o intervalo de 3 meses, e eu diria que a dor aguda é aquela que está relacionada geralmente com uma lesão objetivável, portanto em que a gente consegue ver a lesão ou consegue por meios diagnósticos específicos perceber que há uma lesão. Essa dor é uma dor que nos alerta para a necessidade de nos defendermos. É dor de dentes, é uma crise de dor nas costas com irradiação para a perna, vulgarmente chamada ciática, é dor a urinar, é uma cólica abdominal mais intensa do que o habitual ou persistente. Portanto, são dores que nos servem como alerta para que alguma coisa não está bem. E, nesse sentido, são um instrumento de defesa relativamente à agressão. Permitem-nos procurar ajuda, a chegar a um diagnóstico e eventualmente a um tratamento. E estas dores habitualmente desaparecem com a resolução daquilo que provocou a dor. Quando esta dor se prolonga no tempo, e normalmente são os tais 3 meses, e que vai para além da cicatrização das lesões, falamos de dor crónica. Mas enquanto que a dor aguda é uma estratégia de defesa, organicamente ela permite-nos saber que não estamos bem e procurar ajuda, a dor crónica já ultrapassou essa estratégia de defesa, porque a lesão já deixou de existir quase sempre. E, portanto, a dor crónica instala-se na lógica de uma alteração da informação dada ao sistema nervoso e que faz com que a pessoa sinta dor durante um período prolongado de tempo, mesmo não havendo uma alteração objetiva que justifique essa dor. Isto não quer de todo dizer que esta dor é psicológica. Esta dor não é psicológica. A dor requer consciência, portanto, a dor está no cérebro, nós temos que estar conscientes para sentir a dor. Esta dor crónica é uma dor que o cérebro percebe, é uma queixa que o cérebro percebe como dor, porque pela persistência das alterações da transmissão do sinal, o cérebro passou a interpretar aquilo sistematicamente como dor, quase como se houvesse uma impregnação das vias de circulação da dor, no sentido de as tornar sempre ativas. Uhum. Portanto, o diagnóstico tem que ser feito de uma forma rápida, não é? Ou sim, deveria ser rápido, feito o diagnóstico deveria ser sempre feito e com a brevidade possível, porque nós sabemos que quanto mais rapidamente controlarmos a dor e quanto mais eficazes formos no controle da dor, menor é a probabilidade de evoluir para a cronicidade e, uma vez instalada a dor, quanto mais tempo demorarmos a controlar a dor, mais difícil será o controle da dor. É quase como se houvesse é quase como se a dor se alimentasse a ela própria. Portanto, uma vez instalada, é difícil voltar atrás e se permitirmos que esse período de instalação se prolongue no tempo, vai ser cada vez mais difícil voltar atrás. Daí investir numa perspectiva de cura, não é? Tentar... Cura não diria, porque infelizmente muitas das situações nós não conseguimos curar. Por exemplo, aquilo que vulgarmente se chama o reumatismo, a doença musculoesquelética, as alterações do esqueleto que decorrem da idade, as atrofias musculares, as más posturas, nós não as curamos. Agora, nós podemos prevenir o aparecimento da dor e uma vez que ela aparece, podemos tratá-la precocemente e podemos tentar corrigir eventuais alterações que justifiquem essa dor. E eu exemplifico. Uma das dores mais frequentes na população em geral é aquilo que nós chamamos de dor musculoesquelética, aquela que resulta de alterações das articulações, dos ossos ou dos músculos e que levam ao aparecimento de dor. Muitas têm tendência a aumentar com a idade, mais frequentes nos idosos, aquilo que nós vemos, as artroses da anca, do joelho, as colunas já desviadas ou inclinadas para a frente, o pescoço encurtado, os ombros virados para a frente e com contratura destes músculos. Portanto, são situações que provocam muita dor.
Estas situações, uma vez instaladas, nós não as conseguimos curar. Conseguimos, eventualmente, com as medidas adequadas, corrigir algumas alterações subjacentes para evitar que esta dor continue a agravar. E, por exemplo, nesse contexto, tratamentos de fisioterapia com a devida orientação, o exercício físico, o trabalhar para um peso adequado, para posturas adequadas, a consciência corporal, são todas elas estratégias que nos podem ajudar. Mas isto era um trabalho que devia começar na escola. Este trabalho não devia começar aos 60 anos, quando começamos a queixar das artroses. As crianças deviam ser educadas a partir da altura em que têm conhecimento para isso, no sentido de terem uma postura adequada, de se sentarem corretamente nas mesas de trabalho, de não carregarem pesos de forma indevida, de não se sentarem em cima das costas quando estão a ver televisão, de dormirem numa posição adequada, praticarem exercício físico sempre de forma regular, não terem excesso de peso, terem horas de sono adequadas, portanto, no fundo, terem um estilo de vida saudável, como é o uso dizer-se, mas que permitisse evitar este fenómeno de alterações da postura sustentadas que vão acabar por levar a um sofrimento musculoesquelético importante. Claro que sim, acho muito importante referir isso. E, portanto, todas as dores, portanto, não são iguais, não é? Não, portanto, de todo, não. As dores são diferentes. Primeiro, a dor é individual. A minha dor não é igual à sua dor. Nem eu posso comparar a minha à sua em termos de intensidade ou do que quer que seja, por um lado. Por outro lado, a própria dor só por si, é uma palavra com sentido muito lato, é uma palavra que nos diz que há ali qualquer coisa que é desagradável, que é sensorial, que é desagradável e que está associada ou não, ou potencialmente associada a uma lesão, à alteração de qualquer estrutura. E depois nós temos, obviamente, formas diferentes de verbalizar a dor, não é? Uns podem gritar, chamar a atenção, outros choram, outros isolam-se, outros metem-se na cama, outros deixam de sair de casa. Portanto, a forma como nós lidamos com a dor crónica é muito diferente de pessoa para pessoa. E depois, a própria dor pode ser uma dor provocada por lesões da pele, dos ossos, das articulações, das próprias vísceras, dos órgãos internos, a que nós chamamos a dor nociceptiva. Normalmente é uma dor que nós conseguimos localizar melhor, com características que sugerem que é esse tipo de dor, tem resposta a um determinado tipo de medicamentos, e temos a outra dor, que é a dor neuropática, que é aquela que resulta de uma alteração das estruturas nervosas periféricas, portanto, os nervos que vêm das extremidades até à espinal medula, ou das estruturas nervosas centrais. E temos um terceiro grupo de dor, que é a dor nociplástica, que é aquela que resulta de uma alteração da forma como o sistema nervoso comunica dentro dele, como, por exemplo, surge na fibromialgia, na cistite intersticial. Portanto, quando tentamos abordar do ponto de vista diagnóstico a dor, nós temos que perceber que dor é que temos, onde é que dói, se é uma dor ligeira, moderada ou intensa, se começou há muito tempo ou se começou há horas ou dias, se é uma dor para a qual já foram feitos tratamentos e se resultaram ou não, se é uma dor que fica sempre no mesmo sítio ou que vai para outro lado, para depois podermos inferir, a partir destas características, se encaixa num dos 3 tipos de dor que eu disse. Nociceptiva, em que é por estimulação dos receptores periféricos, pele, ossos, articulações ou vísceras. Neuropática, em que há uma alteração anatómica das estruturas nervosas, ou nociplástica, em que há uma modificação do sistema de comunicação dentro do sistema nervoso. O conceito de dor psicológica faz algum sentido para si? Existe? Não existe? O que é que acha? A dor é um fenómeno biopsicossocial, portanto tem componente biológico, que depende da condução nervosa claramente, e tem componente psicossocial.
Vamos exemplificar. Eu estou muito mal disposta porque tenho um joanete inflamado e não consigo calçar os sapatos e estou desesperada. E pedem para ir fazer um turno de trabalho. E a minha resposta vai ser naturalmente, eu não aguento calçar os sapatos, estou super mal disposta, não consigo. Convidam-me para ir jantar a um sítio que eu gosto muito e uma sessão de cinema a seguir que eu também gosto muito. E eu digo, eu vou estar sentadinha, se calhar até consigo ir. A dor está lá na mesma, o contexto psicossocial é completamente diferente. E, portanto, eu não vou dizer que a dor é psicológica, porque não é, mas o contexto psicoemocional é completamente distinto. E isto é extremamente importante, porque a dor também se pode tratar com estratégias dirigidas para a componente psicossocial. Não são só os medicamentos que tratam a dor. Portanto, se nós conseguimos o reequilíbrio emocional, o bem-estar psicológico, afetivo, o bem-estar de interação familiar ou social ou profissional, nós vamos contribuir para um melhor tratamento, para um tratamento da dor mais eficaz. Portanto, a dor tem que, ou deve, ou deveria ser tratada sempre? A dor deve ser tratada sempre. A dor deve ser tratada sempre e tão precocemente quanto possível. Portanto, eu acho que já respondeu à pergunta, mas vou voltar a fazê-la, que é, portanto, a dor só tem tratamento farmacológico ou não? Não, a dor tem muita estratégia de tratamento e até podemos tratar algumas dores sem fármacos. A questão é percebermos qual é o mecanismo que está por trás da dor, qual é o impacto que essa dor tem na pessoa, para percebermos como é que devemos orientar. Porque vamos, por exemplo, exemplificar, que se calhar é mais simples. Eu tenho uma dor crónica, portanto a lesão já não é visível, mas é uma pessoa com dores na coluna que consegue passar pouco tempo sentada, fica muito mal disposta, com muitas dores, tem muita dificuldade em levantar-se. É óbvio que esta pessoa não vai ter vontade de ir comer com a família à hora do jantar, ou de ter os netos lá em casa que fazem barulho e que querem que o avô se sente no chão e que ligue a televisão e que se levante e que vá buscar o lanche. Não vai querer estar sossegada. E eu, quando tratar esta dor, vou conseguir eventualmente torná-la menos intensa, mas também me preocupa que esta menor intensidade se acompanhe de uma maior funcionalidade, isto é, que a pessoa tenha menos dor. E isso muitas vezes traduz-se porque a pessoa passa a ir comer à mesa, passa a ter os netos lá em casa, passa a ser capaz de ir fazer o lanche para os netos. Portanto, e isto não se trata só com medicamentos. Agora, nós muitas vezes temos que perceber que no tratamento da dor, retirar completamente a dor não é o objetivo, porque não somos capazes. O objetivo é tornar a dor o menos intensa possível e tornar a pessoa o mais funcional possível. Portanto, é este equilíbrio que nós temos que utilizar no tratamento da dor crónica. E, do seu ponto de vista, quando é que o doente tem que procurar ajuda, não é? E que tipo de ajuda e que tipo de profissional ele deve procurar? Se nós dividirmos aí a dor aguda, separarmos a dor aguda e a dor crónica, eu dizia que na dor aguda ele deve procurar ajuda profissional sempre que a dor tiver uma intensidade ou persistir mais de 24 horas. As pessoas, enfim, vamos lá ver, se a pessoa tiver uma dor no peito intensa com associação de falta de ar, eu não vou dizer para esperar 24 horas, não é? A suspeita é que possa ser um infarto e, portanto, deve procurar ajuda imediata num serviço de urgência. Mas pensando, por exemplo, numa dor facial, numa dor abdominal, numa dor na perna, se não houve queda, não houve traumatismo, não há alteração da capacidade motora, não há alterações sensitivas, é lícito esperar um dia, 2 dias, 3 dias e procurar ajuda, por exemplo, junto a um médico de família. São pessoas perfeitamente habilitadas para o diagnóstico da dor e para a orientação inicial. Uma vez feita a primeira abordagem, depois será necessário fazer uma reavaliação para saber se a pessoa está melhor ou se está a responder ao tratamento, se surgiu alguma coisa de novo. Mas isso faz parte do percurso de diagnóstico e tratamento. Na dor crónica, eu diria que a abordagem deverá ser exatamente idêntica. A pessoa que tem dor e que já não tem uma lesão à qual consiga atribuir a responsabilidade da dor, deve procurar ajuda e o primeiro profissional, na minha opinião, será o seu médico de família e, eventualmente, na necessidade, poderá orientar
orientar para outras estruturas enfim, mais complexas em termos de diagnóstico e tratamento. Mas o importante aqui é as pessoas reconhecerem que têm dor, procurarem ajuda, o seu pedido de ajuda será validado pelo profissional de saúde, que depois fará a orientação que entender adequada. E acha possível eliminar a causa da dor? Na dor aguda conseguimos, por exemplo, num abscesso dentário, num dente cariado, numa fratura da perna, nós conseguimos nós conseguimos tratar a causa e muitas vezes eliminar a dor. Muitas situações existem que, infelizmente, mesmo controlada a causa, por exemplo, no herpes zoster, vulgarmente chamada zona, nós controlamos a zona, as vesículas secaram, as cicatrizes das vesículas desapareceram e a pessoa continua com uma dor, muitas vezes tipo queimadura, no território onde estiveram as vesículas. É uma dor neuropática, voltando àquilo que falávamos atrás, porque há uma lesão, há uma alteração do sistema nervoso periférico e é uma dor que provavelmente vai ficar por um longo período de tempo, se não para a vida, mas que pode e deve ser tratada e que nós sabemos que quanto mais precocemente for tratada, maior é a possibilidade de êxito. Portanto, voltamos sempre à mesma questão. Dor deve ser tratada sempre, tão depressa quanto possível. O diagnóstico da causa, sobretudo na dor aguda, deve ser sempre tentado, na dor crónica também. O facto de não encontrarmos uma causa A ou B não quer dizer que a dor não esteja lá, nem quer dizer que a dor é psicológica. Quer dizer que das causas mais frequentes de dor nós não encontramos a causa, os exames não são ilimitados em termos de informação, mas se a dor está lá, tem que ser tratada, claramente. E quais são as consequências de uma dor não tratada? Ou não controlada? Uma dor não controlada são a todos os níveis. A pessoa normalmente entra num processo de sofrimento psicológico, processo esse que também poderá agravar a forma como a dor é sentida e a repercussão funcional que a dor tem. Cursa muitas vezes com alterações do apetite, alterações do sono, irritabilidade, quadros depressivos, aumento da ansiedade, alteração da relação interpessoal, familiar, interprofissional, absentismo laboral ou presentismo, em que a pessoa está no local de trabalho, mas não consegue produzir da mesma forma, e, portanto, os custos pessoais, sociais e familiares de uma dor não controlada são brutais. E daí, mais uma vez, a necessidade de fazer um controle tão precoce quanto possível. Existem alguns biomarcadores ou características clínicas que possam ajudar a prever a resposta analgésica ou o risco de toxicidade aos opioides que conhece? Existem já alguns biomarcadores moleculares e genéticos que sugerem que existem pessoas com maior probabilidade de resposta ou ausência de resposta a determinados fármacos. Não são ainda de uso na prática corrente, até porque muitos deles não temos capacidade de obter respostas rápidas. Enfim, nós não podemos esperar 2 meses para obter um biomarcador de resposta para uma medicação que deve ser começada hoje e só começamos daqui a 2 meses. Portanto, muitas vezes o que nós fazemos é, na clínica, nós somos muito cuidadosos na forma como começamos a administrar determinados medicamentos, nomeadamente os opioides. Começamos normalmente com doses baixas, fazemos subidas muito lentas em função daquilo que verificamos de eficácia e de toxicidade e enfim, em algumas situações vamos mesmo para uma abordagem mais, como é que eu diria, mais dirigida, se houver uma toxicidade inesperada e que nos permita chegar a um diagnóstico ou, por exemplo, fazer uma abordagem individualizada. Ao contrário, por exemplo, do que acontece na oncologia, em que nós já temos biomarcadores de resposta e de previsibilidade de toxicidade, não é? E que já usamos na prática corrente, porque a necessidade criou a capacidade de resposta. Infelizmente, na área da dor, que não está socialmente tão em foco como a doença oncológica, isso ainda não acontece. Mas para lá caminhamos. Espero que sim. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêutico e Cuidados de Saúde. Até um próximo episódio.